que Márcio França. Vamos estar dando continuidade aqui à temática, né? Já falamos sobre política, falamos sobre Estado, já comentamos também sobre sociedade civil e agora estaremos indo para o último tópico aqui, que seria o regimes políticos. Beleza? Então não perca essa aula aqui, não perca essa apresentação, que está show de bola, tá bom? Vamos lá então, para não perder muito tempo aqui, vamos lá. Sobre a questão dos regimes políticos que a gente tem duas possibilidades. E existem mais, assim, mas em linhas gerais o resumo é esse, né? Duas. Ou você é mais democrático ou você é ditatorial. Aí você, em linhas gerais, a grosso modo como se diz, você tem duas linhas, duas possibilidades de regimes políticos, seja democracia ou então ditadura. Dentro da democracia você vai ter a questão da etimologia. Qual seria a etimologia da palavra democracia? A palavra democracia ela vem do grego, né? É uma língua que eu gosto muito, estudo grego, é bem interessante essa questão do grego, né? Ela vem do grego demo e mais o kratia, né? Aí você tem a ideia de poder do povo. O poder. Aí a Constituição nossa aqui, não sei se você já teve a oportunidade de ler a Constituição, mas a Constituição de 1988, a nossa Constituição, Constituição Cidadã, ela diz no artigo 1º, né, o parágrafo único, que todo poder emana do povo. Então esse poder é exercido através da escolha de representantes, ou então esse poder é exercido de forma direta, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão direta. Por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais abaixo sobre a participação direta ou então semidireta, alguma coisa assim, tá? Então esse seria o conceito, o poder do povo. Democracia seria o governo do povo, ou então o poder do povo, para ficar mais claro aqui para você, tá bom? Sobre os fundamentos os fundamentos da democracia, usando esse autor aqui, né, Alex Tocqueville, que é aí um francês, né? Então ele fala que os fundamentos da democracia são liberdade e igualdade. Então livre e igual. Então não ser visto com diferença, de ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, né, e tal e tal. Sobre os tipos de democracia, a gente poderia ter uma democracia que seria democracia direta, que a gente pode usar o exemplo de Atenas. Em Atenas, por exemplo, é verdade que 10% mais ou menos da população era considerada cidadã, né? Tinha mulheres, tinha escravos, né? Não esses escravos que a gente conhece atualmente, assim, na história do Brasil, mas escravos mesmo de guerra, homens, às vezes até homens muito inteligentes, escritores, eram às vezes escravos ali, né? Quando um país invadia outro e se usava esses escravos para produzir obras ali, né? Você tem que Atenas, a gente pode dizer que é uma democracia direta. Por quê? Porque as pessoas se reuniam na ágora ali, e aí quando ia tomar uma decisão relacionada à cidade, os interesses, todo mundo participava, todo mundo dava opinião. Era um grupo menor, né, que 10% da população mais ou menos aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essas pessoas, elas se reuniam ali para tomar decisões. Todos participavam. Então isso é uma democracia direta, porque eu vou votar, eu estou lá gritando, eu concordo, eu discordo. Então é direto, é eu mesmo lá que estou fazendo a coisa. No caso, outro tipo de democracia que a gente tem seria a democracia indireta. Então, a democracia indireta, ela é chamada também de representativa, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que é quando a gente não vai lá participar. Imagine a gente está aqui contabilizando os votos de todo mundo. Vamos votar aqui um projeto, então o Brasil todo vai votar e como é que a gente vai saber a opinião de cada um, tal, de onde que é? É muita confusão. Assim o mundo foi se tornando tão complexo que se saiu dessa ideia de democracia direta, onde todos participavam ali das decisões, e passou-se para uma ideia mais indireta, onde as pessoas elas escolhem representantes e esses representantes falam em nome delas. Por isso que é importante o voto. O voto é uma das coisas mais importantes, porque não é só um candidato que lhe dá um saco de cimento, um saco de arroz, sei lá o que lá que ele vai lhe dar, uma promessa de emprego. Não, ele é alguém que vai falar em seu nome. Então qualquer coisa que ele fizer lá, é você que está fazendo.
Entendeu? É essa questão que o voto ele é importante. O que ele disser é você que está dizendo, o que ele aprovar é você que está aprovando. Por isso que o voto é importante, porque não é só um sujeito que vai lá ganhar o dinheiro, então criar alguns projetos, não. É um representante meu, eu coloquei alguém lá. Então aí, como representante, você escolhe vereador, você escolhe N pessoa, deputado, e senador, e por aí vai, né? Você escolhe até presidente, mas não tem muita expressividade a questão do presidente aqui. É mais esse pessoal que vai votar diretamente assim, as leis, que tem um peso maior aí pra gente, tá bom? Aqui você tem também essa democracia, a nossa democracia representativa, onde eu escolho um representante, eu não opino lá diretamente. Tem a que a gente poderia dizer semi-direta, que, como diz o artigo 1º da Constituição, né, todo poder emana do povo e que o exerce de forma escolhendo os seus representantes, ou então diretamente nos termos desta Constituição. Que nos termos dessa Constituição, provavelmente é quando as pessoas participam através de plebiscito. Então, o que seria um plebiscito? Plebiscito seria quando você tem que votar uma norma. Então, você não votou, o Estado não votou aquela norma. Vamos usar aqui um exemplo aqui para nós, para ficar claro, né? Por exemplo, a Câmara fosse votar um projeto. Então, ela faz um plebiscito, né? Isso aqui estou dando só um exemplo, mas a gente usa o Estado em si, né? A participação em si. Aí a Câmara faz um plebiscito para saber se aprova ou não aprova, se vai ou se não vai. Ela faz uma consulta antecipada. Já no referendo, já foi aprovado aquilo ali, já foi votado aquilo ali, aí faz um referendo para saber se a população confirma aquilo que foi feito ou não, tá? Então o primeiro ainda vai fazer aquilo e esse outro aqui já foi feito. Em alguns países aí, mas em outras áreas, né? Em outros países, em outras regiões, plebiscito e referendo é basicamente a mesma coisa, tá bom? Mas aqui pra gente nessa democracia latina é um pouquinho diferente. E assim você vai. Quando aqui nos fundamentos diz que, aliás, na etimologia diz que a democracia seria o poder do povo, e a Constituição diz que todo poder emana do povo, ou seja, o que a gente entende, até onde eu sei de Constituição, de direito, essas coisas, é que o poder sempre emana do povo, ainda que seja, pode ser numa democracia, pode ser numa ditadura, mas sempre o poder vai emanar do povo. O que acontece é que numa ditadura o Estado permite que a população ela exerça esse direito, e no Estado ditatorial o Estado não permite que aquele direito seja exercido, mas sempre o poder emana do povo, independentemente de onde que seja a situação, tá bom? Então, basicamente é isso, os fundamentos, os tipos de democracia, já falamos. Agora vamos como que dá a participação das pessoas no campo político. Qual é a participação política do povo? O direito à voto aqui no Brasil foi um dos últimos direitos a serem conquistados, né? Que a gente chama o direito de votar e a questão do sufrágio universal. Aí o voto se tornou direto e secreto. Antigamente era um voto aberto, somente os homens votavam, né? Somente a partir de 1932 que as mulheres começaram a votar. Isso é importante ser dito. Não que a Constituição de 1891 proibisse, mas é porque não se cogitava mesmo que a mulher pudesse ir lá e ter coragem de votar. A partir daí, realmente foi colocada a mulher ali no direito do voto e pronto, sossegado. Pronto, é sobre a divisão funcional dos poderes, né? A divisão funcional do poder, e geralmente nossa democracia e em boa parte das outras está dividido assim, né? O poder executivo, onde está o governo federal, por exemplo, então o governador, ou então o prefeito, ali são o pessoal que a gente chama de executivo, né? E aí você tem o legislativo que também que é o criador das leis, aquele que legisla, né? Legislação, cria legislação. E cada um deles tem uma função típica, que a gente chama de função típica. Por exemplo, o legislativo, a função dele é o quê? É legislar. Mas ele pode julgar? Pode. Também julga os atos do presidente de forma excepcional, de forma atípica. Não é função direta dele, mas ele pode fazer isso aí. Por exemplo, o judiciário também pode ditar... Qual a função do judiciário? É aplicar a justiça, né? Mas o judiciário, essa é a função típica, mas o judiciário, por exemplo, ele pode agir de forma legislativa? Pode,
quando ele cria, por exemplo, os seus estatutos, né, esqueci agora o termo lá, os seus regulamentos ali da própria corte, ele está legislando de alguma forma, tá bom? Então cada um deles tem a função típica, que seria o legislativo, o executivo executa, né, administra, o legislativo cria leis e o judiciário aplica a justiça aí. Mas eles podem fazer outra coisa de forma atípica, tá? Ou seja, não típica, não sendo diretamente da função deles, beleza? Ok, vamos para a questão do Estado de Direito. Um Estado de Direito, já comentei um pouquinho antes disso, é aquele Estado em que o Estado cria as leis. Ok, isso aí o Estado sempre vai criar as leis, o Estado em geral, né, as instituições. O Estado se submete a essas leis. Mesmo o Estado criando essas leis, ele poderia dizer assim, rapaz, eu vou agir aqui acima da lei. Eu que criei a lei, então a lei está abaixo de mim. Pronto, eu vou agir por cima da lei. Essa lei não vai me tocar. Mas não, o Estado democrático, o Estado de Direito é aquele que mesmo ele criando as leis, ele se submete a essas leis. Ele não está acima da lei, ele está dentro da lei, abaixo da lei. E no estado também de direito, o cidadão respeita o Estado e o Estado respeita o cidadão. Todos são vistos iguais perante a lei, não existindo um que está acima da lei e outros que estão abaixo da lei, como se fosse classes ou castas, qualquer coisa. Mas todos estão submetidos às leis. Todas as instituições devem agir de conformidade com o princípio da legalidade, que seria o princípio de agir conforme a lei, tá bom? Aqui você tem exemplo de Estado de Direito, né? Alguma coisa que acontece, por exemplo, é garantido a liberdade de pensamento, eu posso pensar o que eu quiser, porém essa liberdade ela não é condicionada ela não é absoluta. Nenhuma liberdade é absoluta a ponto de você, eu sou livre, eu posso falar o que eu quiser. Não, é aquela questão, quem fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Você não pode falar uma coisa que vai com certeza ferir o direito de outra pessoa, a liberdade de outra pessoa. Então essa liberdade não é absoluta, ela é limitada. Você tem que saber o que você pode falar dentro de uma convivência ali. Se você falar, eu vou criar uma bomba amanhã e vou explodir um local, você vai ser preso ali, você vai ser realmente investigado. Por quê? Você não é livre? Mas aquilo vai ferir a coletividade, então você não tem esse direito mais. Direito de se expressar, direito de pensar e tal, tá tudo dentro disso aí, beleza? Só um resumão aqui para você entender o que é Estado de Direito. Isso aqui é muito massa quando você entende isso aqui e pronto. E para finalizar, nós vamos para a questão da ditadura. Ditadura você tem que ela vem do latim, seria dictare, que tem a ideia de ditar as ordens. Então quem dita as ordens aqui são os cabras, tá bom? Só para ficar claro aqui. Ditadores antigamente eram chamados os magistrados romanos, que eles eram eleitos para um cargo temporário de 6 meses mais ou menos, para enfrentar guerras, situações difíceis, excepcionais. Só que eles, mesmo sendo temporários, nesse período que eles estavam ali de 6 meses, eles agiam de forma excepcional, poder excepcional, ou seja, poder absoluto. Por isso que ele é chamado de ditador, porque ele dita a regra, tá? Já na atualidade, a única coisa que, se a gente observar aqui, no período romano, você tem que eles eram eleitos, né, temporariamente, ainda que por um grupo ali fechado e tal, enfim. Mas eles eram eleitos, escolhidos. Aqui na atualidade, quando você trata de ditaduras, a única coisa que vem não é eleição, né? Ninguém é eleito para ficar mandando nos outros assim direto e depois sai e entra, não. Fica aí apenas a ideia do poder excepcional, o poder absoluto que os ditadores hoje em dia têm. Hoje em dia o que eu falo é do século XX para cá, essas coisas aí e tal. Beleza? Então basicamente é isso sobre ditadura e vamos aqui só finalizar. Característica da ditadura: você tem menos participação popular, botei menos aí, mas você não tem participação popular nenhuma. A população é aquela questão do relacionamento que eu falei com a sociedade civil e o Estado, aquele namoro, né? Então o namoro, eles não se veem, não conversam, aquela coisa é muito complicado, é tensa. Você tem a concentração de poder nas mãos de uma pessoa, talvez, ou de um grupo. Lembre-se que na democracia você tem a concentração de poder distribuída no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Isso ajuda a governar e ajuda o poder não ficar concentrado na mão de uma pessoa só, porque ele poderia se tornar um governante absoluto, fazer o que quisesse. Você tem zero
Estado de Direito, que eu acabei de explicar o que é um Estado de Direito, então você não tem um Estado de Direito, você não tem essa questão. Você tem também fortalecimento dos órgãos de repressão, os órgãos que são de repressão, polícia, né, Forças Armadas, governo, todos esses órgãos, não somente esse, mas existem outros órgãos que oprimem também, eles são fortalecidos, eles são reforçados, ganham mais força nesse período aí. Tem também um controle dos meios de produção, dos meios de comunicação. Você só publica na sua TV, no seu canal, em alguma coisa, sei lá onde, aquilo que passa pelo filtro do governo, né? Pelo setor da censura ali, que vai dizer se aquilo é subversivo, ou seja, é perigoso para o Estado, ou se é uma coisa que é a favor do Estado. Então você pode publicar se for a favor, e você não vai publicar nada que for contra o Estado, beleza? Então essa é a diferença aí de uma democracia e de uma ditadura, é algo que você conhece. Exemplo aí você tem Cuba, já foi ditadura no século XX, a questão do Pinochet no Chile, aí você tem na questão da Alemanha Adolfo Hitler, você tem muita gente aqui no Brasil, você teve a questão que se fala muito a ditadura civil-militar, que ocorreu em 1964 a partir daí, década de 60 e 70, também você tem a questão da Argentina também, e aí você tem algumas experiências aqui, mesmo na América Latina, de momentos que foram chamados de momento ditatorial, beleza? Deixe nos comentários aí o que você achou, se esse país nosso ainda está democrático, se existe algum perigo real dessa democracia nossa cair, ruir, da gente perder nossa liberdade, se realmente a gente tem algum tipo de liberdade, comenta aí embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo aí, valeu, fui!